E vem conferir a crítica da 12ª temporada de American Horror Stories. E eu finalmente assisti a 12ª temporada de American Horror Story, ou como é chamado, American Horror Story Delicate. Afinal, a gente coloca os números de temporada, mas cada temporada da série tem um nome específico. E bom, quando eu comecei a assistir American Horror Story não era simplesmente uma série qualquer. Ela era uma grande série de terror. Uma grande série de terror/horror. Tanto que as primeiras temporadas de American Horror Story, ela era tão boa, tão acima da média, com uma excelência tão grande, que muitas vezes eles acabaram ganhando o Emmy. Pra quem não sabe o que é o Emmy ele é o Oscar da TV. E eles conseguiam ganhar em atuações secundárias, figurinos, episódios específicos para mostrar como a série era boa. A série era realmente um ponto muito interessante de terror quando ele começou. Mas ao longo dos anos, a qualidade foi caindo muito. E aquela qualidade que existia no começo da série acabou se perdendo. E o que acabou acontecendo? Hoje em dia, American Horror Story não é mais visto como uma série referência do terror. Na verdade, ela é vista como uma série que só o último que sair apaga a luz, porque cada um está abandonando a série pela qualidade que cai muito. Isso aconteceu por vários motivos. Aconteceu porque já são 12 temporadas, e apesar de American Horror Story ser uma antologia, é difícil pensar em duas histórias diferentes. No meio disso saiu aquele spin-off chamado American Horror Stories, onde eram pequenas histórias. Então juntou tanta coisa, teve tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, que a qualidade da série caiu muito. E até eu acabei chegando em um certo ponto e pensando em abandonar. Quando eu cheguei na 10ª temporada, eu achei que era o ponto mais baixo da série, eu pensei em simplesmente abandonar ela. E a 11ª temporada, já que eu estava assistindo muita coisa ao mesmo tempo, não deu tempo de assistir e eu resolvi largar. Mas no ano de 2024, eu fiz uma promessa pra mim mesmo que eu iria tentar assistir mais séries como eu assistia antigamente. E por causa disso, a American Horror Story lançou sua temporada e eu resolvi consumir. E realmente foi uma tristeza voltar para esse universo. Porque agora, a 10ª temporada, que já é terrível, não é pra mim mais a pior temporada de American Horror Story. Agora, a 12ª é uma série tenebrosa e que com certeza não vale seu tempo. Vai lembrar, eu não assisti a 11ª, então pode ser que ela seja até pior, mas eu não assisti. Mas a 12ª é tenebrosa e eu vou explicar o porquê isso acontece. Bom, primeiro, para quem não sabe, essa série foi dividida de uma forma diferente. Ela foi dividida em duas partes. Com um total de 9 episódios, saíram 5 episódios no final de 2023 e 4 no começo de 2024. E aí a série se encerrou como um todo. E ele vem com uma ideia completamente diferente, que é abandonar bastante do terror mesmo, aquele terror mais gore, mais slasher, e focar mais num terror realmente focado num mundo real, principalmente focado numa gravidez de uma mulher. E esse conceito eu acho muito interessante, até porque o terror ao longo dos anos acaba mudando muito qual é o foco principal. Então pode ser que numa época no terror tenham tendo muitos filmes de zumbi, outra época muitos filmes de slasher, outra época muitos filmes de sobrenatural, terrir. Cada época o terror vai mudando, o terror psicológico. E obviamente a série, como uma série de terror, também tem que se adaptando com o que o cinema de terror vai fazendo. E pra mim, sair daquele terror mais original, aquele que é mais raiz no terror, e ir mais pra um terror hoje em dia, um terror mais moderno, que é focado mais em discussões, eu acho super interessante. E em certo ponto, eu acho que esse é o ponto de partida muito bom que essa série tem. Vamos discutir a gravidez. Vamos discutir a gravidez e o terror na volta de uma pessoa grávida que não é ouvida. Isso é muito interessante. A discussão estava pronta e a premissa é boa. A Emma Roberts é uma atriz que eu gosto bastante. Eu acho que ela consegue entregar no começo algumas camadas para o personagem dela muito interessante. Porque realmente ela é uma mulher que está tendo a sua primeira gravidez, depois de já ter perdido um bebê. Então, a partir daí, todo mundo que está à sua volta acaba querendo dar opiniões sobre a sua vida. O que ela tem que fazer, o que ela não tem que fazer, como ela vai conciliar ser uma mãe junto com ela ser uma pessoa famosa, uma atriz famosa, que está no auge da sua carreira. Tudo isso acaba chamando muito a atenção. Porque você acaba pensando, nossa, olha os potenciais que a série tem como discutir. Como todo mundo que não é uma mulher está discutindo a gravidez, ouvindo até mais o marido do que ela, isso já
daria um assunto muito interessante. Outra coisa que seria muito interessante, como conciliar a fama com a vida pessoal, como a parte de Hollywood, uma crítica a Hollywood, de abandonar as mulheres quando elas vão ficando um pouco mais velhas, um potencial gigantesco de história. Só que quando você começa colocando as peças no tabuleiro para desenvolver essa história, American Horror Story acaba se perdendo completamente, porque nenhuma premissa, nenhuma dessas ideias é bem utilizada, porque ao longo do tempo, ao longo do como a série vai desenvolvendo e o mistério que eles vão colocando, eles não conseguem segurar a base desse mistério, que seria, às vezes ela tem alguns apagões e depois dos apagões ela acorda sem saber o que aconteceu, ela tem tanta pressão por todos os lados que ela acaba se perdendo. Será que ela está tendo ilusões ou será que o que ela vê é real? Essa brincadeira, ela se perde num roteiro que é muito mal em questão de desenvolvimento de ideia e mistura com uma direção que é pouco inventiva também. A direção, por exemplo, poderia criar uma excelente ambientação para aquela mulher, colocando ela dentro da sua casa e não se sentindo segura dentro dela. Filmes recentes mostram como você consegue fazer excelentes filmes de pessoas dentro de uma casa e pessoas que estão observando ela do lado de fora. Você poderia fazer através da direção, da trilha sonora e da criação de ambientação uma temporada muito interessante só focada nisso. Mas a direção não funciona, a trilha sonora não funciona e a ambientação acaba não funcionando de maneira nenhuma. Então, a partir daí, toda a primeira metade, que era para criar esse clima, criar até uma dúvida no espectador, acaba te deixando mais frustrado e revoltado. Porque, de novo, a Emma Roberts até vai bem, mas quem está à sua volta não consegue bem. Por exemplo, a Kim Kardashian não é uma ótima atriz. Então, a partir daí, ela acaba não conseguindo entregar tudo que a personagem dela precisa. Muito por culpa de direção e roteiro, que dá falas bem estranhas na boca da personagem. Inclusive, quando tem uma grande virada em um certo ponto, ele é tão previsível porque realmente o roteiro e a direção não consegue construir isso. Então, todos aqueles primeiros 5 episódios que era para apresentar a personagem principal, para apresentar o universo, para apresentar o lugar, nada funciona muito bem. Com uma direção fraca, com uma trilha sonora fraca, com uma montagem questionável em alguns momentos e com um roteiro que não consegue desenvolver as ideias bem apresentadas que foram colocadas para a temporada, acaba sendo uma temporada muito ruim em tudo que apresenta na primeira metade. E aí a gente chega na segunda metade. E a segunda metade, ela promete a partir daí, vamos desenvolver a história. Se até agora a gente brincou muito com o mistério de o que está acontecendo e não está funcionando, vamos para os últimos 4 episódios, onde a gente vai entrar de cabeça e mostrar exatamente o que está acontecendo. E aí, pra mim, aí é a derrocada máxima da temporada. Aqui vai ter alguns spoilers, mas eu espero que você... Eu não vou entrar a fundo no que acontece, mas eu preciso falar alguns spoilers, porque eu preciso falar realmente o que me incomodou na segunda metade. O que eu falei, o que eu gostava muito da temporada, e a única coisa que eu achei boa mesmo, é a sua premissa. É a sua ideia de é loucura ou não é loucura, a vida pessoal ou não vida pessoal da pessoa famosa, como as pessoas parecem que não houve a mulher, que realmente é a pessoa que está gerando aquele filho. Tudo isso é muito interessante. Na segunda metade, tudo isso que eles já não conseguiram desenvolver é simplesmente jogado fora, porque eles resolvem ir pro ponto do sobrenatural. Parece até um livro do Stephen King, e eu adoro os livros de Stephen King, mas parece que muitos livros dele, ele tem que, em algum momento, cair pro sobrenatural, mesmo que nem todas as obras precisem. Isso não estraga os livros dele, ele é um excelente escritor, eu adoro os livros dele, mas quando você pensa nisso, às vezes não é necessário. American Horror Story, que já tava com uma temporada terrível, acaba piorando quando entra no sobrenatural, porque ele acaba abandonando todas as poucas coisas boas que a temporada tinha e simplesmente vai para um lado que não funciona. Visualmente, você vê que a série ainda tem um valor de produção quando ele volta em alguns tempos mais antigos, mas quando você pensa na temporada como um todo, você vê o quão bizarro é essa parte do sobrenatural. Mais uma vez, foi o que eu falei, se você tivesse construído bem para chegar até ali, pode ser que funcionasse bem, mas não foi isso que aconteceu. E aí que o sobrenatural acaba nos três últimos episódios, praticamente os 3, até chegar no último, eles são muito mal trabalhados. Apresentam outros personagens que você não se importam, tentam colocar um desenvolvimento de uma história que não é bem feito, quando eles entram realmente a fundo no que a série queria mostrar, não funciona de maneira nenhuma, as viradas do penúltimo pro último episódio são muito previsíveis e o caminho que a série leva realmente é revoltante. E aí quando a série parecia que não tinha como piorar, chega o último episódio. O último episódio como um todo, você fica incrédulo de estar realmente assistindo aquilo. Parece que é uma piada, parece que fizeram realmente uma piada com todo o universo. Parece que tudo que você viu até ali foi jogado fora
O que era bom acabou sendo jogado fora. E o que era ruim acabou ficando pior. E quem escreveu o final da temporada parece que não sabia que estava no último episódio. Porque realmente, quando você pensa no final da temporada, a última cena ela é ridícula. A última cena ela é realmente constrangedora. O final e a metalinguagem e também a referência que tentam fazer ali. Mas quando você pensa e no último episódio, parece que ele estava escrevendo o episódio. Alguém falou, esse é o último episódio da série. Então a partir daí, ele inventou em 15 minutos um final constrangedor. Então é uma temporada que, como um todo, não funciona em atuação, que esse é da Emma Roberts, que acho que tá um pouquinho melhor. A base é interessante, mas ela se perde no terceiro episódio e a partir daí é ladeira abaixo. Um episódio atrás do outro. E a cada revelação e a cada reviravolta, você vai pensando, não é possível que eu estou assistindo isso. Tecnicamente uma série abaixo, de roteiro uma série muito abaixo, e quando você chega no final, na conclusão da temporada, é inacreditável o que você está vendo. Você termina a série de boca aberta, mas não aquela boca aberta pensando assim, nossa, que surpresa, nossa, o que aconteceu? Não, de incrédulo mesmo, você não consegue nem ficar revoltado, porque é tão inacreditável o que eles fizeram nessa última episódio, que você pensa, uma das piores séries do ano, com certeza. Concluindo, eu já fui muito fã de American Horror Story. Eu acho que é uma série que realmente ela ainda pode ter coisas boas para se mostrar. Afinal, o gênero de terror e horror, ele nunca acaba, ele sempre recomeça, ele sempre se renova com gêneros novos. Então, nunca está abaixo, você sempre tem caminhos para trabalhar, mas não o caminho que a série está indo. Parece que a cada ano que passa, eles conseguem entregar uma série pior que a outra. E American Horror Story Delicate, a 12ª temporada, é a pior temporada de uma série que já vem com algumas temporadas ruins, inclusive com um spin-off que também é fraquíssimo. Essa temporada não acerta em nada que tenta fazer, com atuações fracas, com um roteiro fraco, com direção fraca, com realmente um final terrível. Essa série não merece seu tempo. Na verdade, essa temporada como um todo, pelo menos, merecia ser completamente esquecida. E por isso que eu fecho American Horror Story Delicate com uma nota meio de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha dessa última temporada de American Horror Story? Você gostou? Você não gostou? Você acha que a série merecia ter mais temporadas? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.